Às vezes, passamos por invernos em nossas vidas que parecem nunca ter um fim. Nossos sonhos parecem não se realizar. Nossas vontades parecem que não são as de Deus. Somos acometidos por desilusões amorosas, perdas familiares, perda de um emprego ou até mesmo doenças na alma. E de fato, para todos estamos bem, mas por dentro estamos em um inverno tão forte que chegamos a nos perder nele. Porém, precisamos ter fé e enfrentar os invernos de nossas vidas, pois a primavera virá e com ela virão flores e frutos para mudar o nosso rumo. Nós temos agora a oportunidade de ler esse texto. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, primeiro capítulo, primeiro verso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto. Corinto era uma cidade muito rica naquela época, com todos os santos de toda a Acaia. A você, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também o que, gente? Por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. A qual lhes dá o quê? A consolação lhes dá o quê? Paciência, para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa, o que, gente? Capacidade de suportar. E aí o que é que ele completa? Ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos, quem pode dizer aleluia por isso? Continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês, olha que coisa interessante, nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Que bênção! Esse texto nos ensina muitas coisas. Esse texto nos ensina, por exemplo, sobre a universalidade do sofrimento, temos falado sobre isso, que é um bem coletivo, sofrer é um bem coletivo. É um bolo que todo mundo vai comer um pedaço um dia, uns vão comer mais pedaços, outros menos pedaços, mas todos haverão de comer. O sofrimento vai desde a unha encravada até a perda de um ente querido. Sofrimento é tudo aquilo que nos incomoda e nos faz desejar um momento, um dia ou uma circunstância ideal, onde ele não mais exista. Para quem tem uma dor em uma unha encravada, o desejo é que essa unha pare de doer.
Para quem tem alguém no hospital, o desejo é que essa pessoa saia do hospital. Quem tem alguém enfermo em casa, o desejo é que essa pessoa não passe por essa enfermidade. E aquele que perde alguém é o desejo de não ter perdido. Na realidade, o sofrimento tem a capacidade de mostrar que o mundo em que nós vivemos, ele não é ideal, mas ao mesmo tempo, por que ele nos incomoda tanto? Para mim, é uma das grandes respostas contra o evolucionismo, contra a ideia de que tudo foi criado pelo acaso. Eu chamaria de argumento do óbvio sofrimento. Se nós fôssemos fruto de um acaso evolutivo, que nós chegamos ao que somos, porque se passaram milhões e milhões de anos até que chegássemos à nossa humanidade, eu não entendo porque, se a evolução é algo tão óbvio, por que eu sofro tanto com a morte? Se fosse algo óbvio, estaria já cravado na minha própria constituição genética. A perda seria algo óbvio. Eu sinto dor e sofro porque existe uma esfera ideal, existe um mundo perfeito que nós corremos atrás dele. E quem coloca esse senso de busca por um mundo perfeito é o próprio Deus que crava em nós. A Bíblia diz que Deus colocou em nós a eternidade, o senso de ser eterno. Deus cravou dentro de nós. Ora, se eu tenho o senso de ser eterno, eu sofro, obviamente, com as minhas finitudes. Eu sofro com as circunstâncias da minha vida. O fato é que a segunda carta aos Coríntios, ela é extensamente uma carta sobre sofrimento e consolo. Esse diálogo entre a dor e o consolo divinal está presente em toda a carta de Paulo aos Coríntios. Para vocês terem uma ideia, no Novo Testamento, nós temos 28 passagens, no original grego, pelo menos 28 passagens, que usa a palavra paráclesis, ou parácletos, ou paracaléu. São 3 palavras no grego. A primeira representa paráclesis, consolo. Parácletos, consolador. Paracaléu, o verbo consolar. Das 28 vezes que essa palavra aparece nos originais do Novo Testamento, das 28, em todos os livros, 10 estão apenas no livro de 2ª carta aos Coríntios. Alguns chamam a 2ª carta aos Coríntios da carta da consolação. É tanto que São Paulo começa a dizer assim, olha o que ele diz, lê comigo, qual é o primeiro ato dele no verso 3 da carta? Qual é, gente? É bendizer a Deus, e ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das o quê? Misericórdias e Deus de toda paráclesis, de toda a consolação. Ele começa com um tema, ele fala nesse livro como em nenhum livro o que ele passou. Tem um momento lá na frente que nós vamos ler depois, onde ele descreve o que ele já viveu na vida, o que ele já tinha vivido na vida àquela altura. O fato, gente, é que a igreja de Corinto teve uma grande dificuldade de aceitar São Paulo como apóstolo de Cristo. Primeiro, porque ele tinha um histórico de ser perseguidor da igreja. Então isso ele carregou para sempre. O estigma de eterno perseguidor. Todos desconfiavam dele, muitos desconfiavam dele por causa do histórico. Ele começou perseguindo a igreja de Jesus, matando pessoas, prendendo cristãos. Segundo, Paulo foi escolhido para o apostolado fora de tempo. Ele nasce como alguém fora de tempo, porque ele é chamado depois que o colégio apostólico dos 11 apóstolos que restaram estava composto, estava operante em Jerusalém. E Deus pega um perseguidor da igreja, a caminho de uma das suas perseguições. Ele saía de Jerusalém a caminho de Damasco, na Síria. Ainda existe essa cidade, isso há 2000 anos.
com uma carta de prisão, como um mandato de prisão, um mandado de prisão, para prender cristãos que ele encontrasse lá em Damasco. E nesse caminho ele tem um encontro com Cristo. Ele vê uma grande luz, ele fica cego, ou melhor, ele entende que era cego para as coisas espirituais naquele momento. Então ele é escolhido, ele se muda para Antioquia, um outro centro menos importante da fé cristã, porque a fé cristã começa em Jerusalém, ela se fortalece em Jerusalém. Paulo vai para Antioquia, e em Antioquia ele vai aprender da Bíblia, ele vai aprender de Cristo, ele vai aprender com os cristãos, e Deus resolve e diz para ele: olha, esse é vaso meu, escolhido para padecer em meu nome. Paulo já tem um chamado ligado ao padecer, ele já sabia desde o princípio. Isso aqui eu escolhi para padecer o meu nome nas mãos de gentios, nas mãos de religiosos. Esse homem eu escolhi com esse fim. Eu quero deixar muito claro, gente, quando a gente fala do sofrimento, a gente pode, e das tempestades da vida, dos invernos na vida, a gente pode correr o risco de achar o seguinte: então, quer dizer que buscar o sofrimento deve ser nosso plano? É que, ora, eu preciso buscar o sofrimento, porque quando eu sofro, eu me torno mais santo, eu me torno mais próximo de Deus. Absolutamente. Por causa daquela consciência de eternidade que Deus colocou dentro da humanidade, por causa desse elo perdido que temos guardado na concepção do nosso arcabouço enquanto pessoas, mesmo que não sejamos religiosos, as perguntas que fazemos sobre o cosmos e sobre os mistérios da vida são a prova cabal de que algo está guardado dentro de cada ser humano que o faz buscar respostas onde muitas vezes ele não encontra, mas elas remanescem no seu coração. Então, o sofrimento não deve ser algo buscado. Não estamos aqui apregoando uma teologia do masoquismo, onde o sofrimento é um mal necessário que eu preciso buscar para poder crescer, para poder aprender. Não. Sofrimento não é projeto de Deus para a vida de ninguém. Sofrimento é acidente de percurso que decorre do pecado humano, ou genericamente falando, ou dos meus próprios erros, ou da minha própria condição caída. Mas o sofrimento é veículo que Deus usa. Por ele passou para trazer de volta o projeto original de graça, de verdade, de bênção, de vida eterna, de alívio e de completude que nessa vida nós não conseguiremos jamais alcançar. Então o sofrimento está aqui na vida de Paulo, e ele quer nos ensinar com o sofrimento dele. E nós precisamos aprender com os nossos próprios sofrimentos, nós precisamos aprender com as nossas próprias jornadas, nós precisamos aprender com nossas próprias cabeçadas, e esse texto é incrível, porque a primeira coisa que eu aprendo no sofrimento, e que eu não aprenderia de outra maneira, é louvar e bendizer ao Deus de toda misericórdia e ao Pai de toda consolação. Eu não busco consolação se eu não sofro. Eu não busco alívio se eu não passo por problemas. Eu não peço que a minha dor seja aplacada se eu não tenho dor. Inexoravelmente, a busca humana por Deus e por esse elo que se deseja restaurar de perfeição e completude, passa pelo viés do sofrimento, porque quando eu sofro, eu mergulho não no mundo ideal que Deus previu, mas no mundo acidental e decorrente dos meus pecados, e ao passo que mergulhado no mundo do acidente humano, do pecado humano, eu desejo restaurar o status quo anterior que um dia existiu. E é nessa hora, mais do que em qualquer hora, que eu tenho a oportunidade de sentir, perceber, experimentar e vivenciar o que é a consolação de Deus. Como eu posso experimentar a consolação de Deus se eu não passar pelo sofrimento que me dá dor? O que seria da aspirina, o que seria do antibiótico se não fosse a bactéria? O que seria dos remédios para a dor se não fosse a dor? Eu me lembro deles,
porque eles são a escada que me leva a um nível em que eu me liberto da minha dor, que eu me liberto da minha infecção, ou que eu me liberto das minhas, enfim, dificuldades. Então Paulo, ele começa dizendo assim, louvado seja, vamos lá, bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então a primeira coisa que eu aprendo no sofrimento, que só o sofrimento me ensina, é que nosso Deus é aquele que nos consola. Amém, irmãos? Diga, o meu Deus é aquele que me consola. E eu não o conheceria se não precisasse de consolo. Não é lógico? É ou não é lógico? Então ele começa exaltando ao Senhor como sendo o Deus da sua consolação. Ora, um cara que passou a vida sofrendo enquanto ministro do Evangelho, como Paulo, ele sabe muito bem quem é o Deus da consolação, porque ele precisou N vezes dessa consolação. Agora, pessoal, tem uma coisa interessante aqui nessas 3 palavras, e o que elas significam, né? A palavra paráclesis significa não só consolo, significa apoio, significa exortação. Mas ela tem um sentido primeiro de andar ao lado. O que é uma instituição paraestatal? É uma instituição que está ao lado do Estado. Ela não é o Estado, mas ela acompanha o Estado. O que significa dizer que Deus nos deu um paráclito, nos deu um ajudador, nos deu um consolador. Jesus disse assim, eu vou, estão lembrados? Mas eu deixarei para vocês eu deixarei para vocês ou eu deixarei para você Paráclitos, aquele que vai estar ao seu lado lhe sustentando, aquele que vai estar ao seu lado lhe levantando, aquele que vai estar ao seu lado lhe consolando, aquele que vai estar ao seu lado lhe admoestando, aquele que vai estar ao seu lado consolando o seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Nós podemos ter certeza, como cristãos, de que o nosso sofrimento está sempre acompanhado por alguém ao nosso lado. Deus não nos deixa sozinhos nas nossas lutas e nas nossas tempestades. Ele está sempre como um paráclitos ao meu lado. Essa é a ideia do texto. Paulo passou por muita coisa, mas sempre teve o Senhor ao seu lado. A segunda coisa que eu preciso trazer para vocês nessa tarde é que Paulo diz no verso 4, olha aí o verso 4, lê o verso 4, que é uma segunda lição que eu aprendo do sofrimento. Olha o que é que ele diz, que nos consola em todas as nossas, o quê? Tribulações, em todas, né, gente? Ou seja, o consolo de Deus, a presença de Deus é real em todas as nossas tribulações. Ainda que não percebamos, ainda que você não veja, ainda que você não ouça, ainda que você não perceba, ainda que não seja um contato sinestésico, ainda que não seja um contato visual ou auditivo, Ele está me assegurando que o meu Paráclitos, o meu Deus, está ao meu lado em todas as minhas tribulações. Todas, amém, irmãos? E aí ele completa, por que ele faz isso? Ele nos consola em todas as tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos fazer o que, gente? Consolar os que estão passando por tribulações. Essa é uma grande lição que só aprende quem passou por isso. Deus quer multiplicar no seu corpo, que é a sua igreja, e preste atenção, as mensagens anteriores da série, elas são bem genéricas, elas são bem abrangentes, elas tocam o ser humano como ser humano. A de hoje, Paulo está escrevendo para uma igreja, que fique bem claro, aqui há pressupostos que um não cristão ou não vai entender ou não vai aceitar.
com todo respeito lhes digo isso. Mas Paulo está escrevendo para pessoas que experimentaram a conversão a partir da intervenção de Jesus, tá bom? Então, aqui ele está escrevendo para os irmãos da igreja de Corinto. Uma igreja trabalhosazinha, uma igreja que duvidava do seu apostolado e tudo mais, mas ele está aqui. E ele desvenda uma coisa, ele diz: irmãos, o que eu estou passando de tempestade, de inverno e de sofrimento, eu estou recebendo de maneira proporcional o consolo, a graça e o apoio de Deus. Agora vocês querem saber para que isso acontece em minha vida? É para que, com a mesma consolação que eu sou consolado por Deus, eu possa consolar outra pessoa. Você não tem nem noção do que Deus pode fazer com tua dor. Para alguns a dor é apenas uma experiência indesejável, um mal necessário que se vive nessa vida bandida, temporária e cheia de percalços e dores. Mas para Deus, na hora que nós experimentamos a ação do nosso Parácletos, que por sinal, quando Jesus disse que deixaria o Consolador, né? O Espírito Santo é aquele que, por excelência nas Escrituras cristãs, tem o nome de Parácletos. O Espírito Santo de Deus é o Parácletos, é aquele que está ao nosso lado. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: gente, o que eu passei, o que eu passo, o que eu vivi, o que eu vivo e o que eu vou viver, de transbordar tribulações, mas ao mesmo tempo ter o transbordar do consolo de Deus e do apoio de Deus, isso serve para que eu tenha autoridade para consolar você. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Teoricamente, em tese, todos nós, preste atenção no que eu vou dizer, isso é muito importante, todos nós temos a capacidade de abençoar alguma pessoa, de chegar e dizer: olha, Deus te abençoe, Deus vai cuidar de você, eu vou orar por você, eu vou tentar te consolar. Agora, ninguém tem mais autoridade para consolar alguém em um problema, senão aqueles que pelo mesmo problema passaram. Me diga uma coisa: quem mais tem autoridade de Deus, experiência, joelho no chão, lágrimas vertidas, do que uma mãe que perdeu um filho, senão ela mesma, para ser usada e abençoar a vida de alguém, de alguma família que perdeu o filho, porque ela passou por aquilo, ela sabe o quanto aquilo pesou. É muito comum, gente, veja se isso não é comum, há muitos momentos que você chega e você tenta aconselhar alguém, diz: olha, Deus vai tomar conta de você, o Senhor vai te fortalecer no meio dessa jornada, Ele vai te fazer mais forte, Ele vai te fazer mais vivo em fé. E muitas pessoas olham para você e vão dizer de maneira óbvia: muito obrigado, mas você nunca passou por isso. Você nunca passou por isso. Você não sabe o que eu estou sentindo porque você nunca passou por isso. Uma pessoa solteira vai aconselhar uma mulher que o marido saiu de casa. Ela pode orar, ser apoio, chorar do lado dela, mas ela não sabe o que é que a outra está passando porque ela não passou. Ela tem lampejos da dor alheia. Ela sente de alguma maneira na sua própria carne. Paulo está falando aqui de uma coisa muito importante, que sofrimento não só nos molda, sofrimento modela o nosso ministério, dá um shape ao nosso ministério cristão, ele dá uma forma ao nosso ministério cristão que nos capacita a sermos úteis na mão de Deus. O que é que faz o ministério? O que é que faz o teu ministério? O ministério de Ilquias é o ministério de alguém que sente a dor de quem está no hospital. É provável que isso tenha sido despertado por alguém que ele amava, uma experiência que ele passou, ou talvez uma experiência pessoal. Mas o fato é que um ministério é composto de alguns ingredientes. Eu falei de bolo há 15 dias aqui, mas eu quero falar dos ingredientes da nossa vida ministerial. E quando eu falo ministério, é aquilo que Deus te fez para fazer nesse mundo. Primeiro, Deus te dá uma paixão no coração. Ah, eu amo trabalhar com crianças, ou eu amo trabalhar com adultos, ou eu amo trabalhar com presidiários, ou eu amo trabalhar com enfermos. Depois da paixão, Deus te dá, sabe o quê? Talentos.
Eu amo trabalhar com cristãos, com presidiários, eu amo trabalhar com crianças, fazendo isso, ensinando, usando os meus talentos de arte, enfim, de escultura, de pintura. Se agrega uma terceira coisa, um dom do Espírito Santo, que é uma capacitação que Deus nos dá para fazer, na autoridade de Deus, aquilo que nós poderíamos até fazer normalmente, mas sem os efeitos que Deus quer. A isso se une uma outra coisa: as minhas experiências de vida, especialmente as dolorosas. E eu quero lhe dizer assim, não sei se isso acalma o teu coração, não sei se isso vai te ajudar no teu processo, eu creio em Deus que sim, mas saiba, Deus não desconsidera a sua dor, a sua viuvez e o seu sofrimento. Ele está ao seu lado, mas mais que isso, Ele quer usar a ferida que te incomoda para ser o bálsamo na alma de outro que chora. Porque do jeito que transborda sofrimentos e consolações, Deus nos usa para transbordar consolações na vida das pessoas. Então repita comigo. A pergunta é, vamos fazer a pergunta, o que eu aprendo no sofrimento? Vamos lá. Primeiro, que nosso Deus é um Deus que nos consola. Segundo, que nossas experiências de sofrimento e de consolo servem para abençoar outras pessoas. E aí no verso 5, olha o que é que Paulo traz à tona. Ele diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Aqui entra algo central e basilar na minha fé e na sua fé, que você tem que entender. Uma vez, logo que eu me converti, eu fazia algumas perguntas toscas, tipo, poxa, Deus não poderia ter resolvido o problema do sofrimento sem se envolver com o sofrimento? Às vezes eu me via perguntando, Deus não poderia ter providenciado um anjo para resolver o problema da gente? Por que Cristo teve que passar pelo que eu passei? Hoje isso é muito claro na minha cabeça, por pelo menos duas coisas. A humanização do divino, ou seja, o Cristo Deus homem, ele é uma necessidade dentro do plano de Deus por uma razão. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e tem como salário, como consequência, a morte eterna, este pagamento teria que ser feito por alguém que pudesse pagá-lo. Porque, para que nós fôssemos livres em Cristo, Cristo teria que assumir o nosso papel, sentir no corpo as nossas dores, sentir na vida as nossas limitações, ser chamado de homem de dores, como ele é chamado, ser chamado de alguém que sabe o que é padecer, de passar por tudo o que nós passamos nessa vida, passar sede, passar fome, passar, vergonha na frente das pessoas, ser humilhado, ser traído, ver pessoas morrendo, sofrer limitações do tempo, do espaço, das caminhadas, dos calos nos seus pés, andando da Judéia para a Galiléia e para toda aquela região onde ele ministrava. Mas aí, gente, vem uma segunda questão. Paulo está dizendo que do jeito que transbordam sobre Cristo, transbordaram sobre Jesus os sofrimentos típicos de um homem, só que um homem aqui santo, puro e impecável, do mesmo jeito sobre ele veio a consolação de Deus. Ele completou as etapas do sofrimento sendo consolado em todas elas pelo Senhor.
havendo inclusive um momento que ele achou que estava só, e de fato naquela hora Deus vira os olhos dele, que é no momento que ele está morrendo na cruz, porque quem está morrendo na cruz ali, aos olhos de Deus, é a humanidade inteira. E a humanidade inteira está debaixo da maldição do pecado da humanidade. Na hora que Jesus diz, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ali havia sim um desamparo de Deus, porque quando Deus olhava para a cruz, não via o seu Filho Santo, mas via sobre ele o pecado de toda a humanidade. Todos os destroços, adultérios, homicídios, corrupções de todos os tempos e eras caíam sobre Cristo. Mas veio o domingo e veio a ressurreição. E aí, por que Paulo traz aqui que do jeito que os sofrimentos de Cristo continuam transbordando sobre nós que somos a sua igreja? Continuamos vendo irmãos sofrendo, continuamos vendo a iniquidade rampante, continuamos vendo pessoas que negam-se a ouvir a mensagem salvadora do Evangelho. Nós continuamos a ser também como Jesus, execrados, humilhados, confundidos com uma turba de pessoas que se chamam cristãs nesse mundo, mas são verdadeiros assintes ao cristianismo. Nós estamos no meio desse mundo, continuamos vivendo nesse mundo, sofrimentos que Jesus sofreu. Não sofremos agora para nos salvar, sofremos para ver o reino avançar. E Paulo diz, do jeito que o sofrimento superabundou sobre ele e superabunda sobre nós, a mesma consolação que veio de Deus sobre o Filho virá sobre a igreja. Amém, igreja? Isso é muito lindo, isso é muito profundo, isso é muito sério. E tem mais. Sabe por que Jesus é aquele que pode olhar para mim em qualquer circunstância da minha vida e dizer, eu te entendo. Eu te entendo. Eu entendo o teu sofrimento, porque eu me identifiquei com ele no meu próprio sofrimento. Aqui vai um pouco de religiões comparadas. E aqui com todo o respeito que nós devemos ter a todos os credos, embora discordando deles, mas respeitando todos os credos. Mas pensa comigo, em nenhum momento Buda sofreu no lugar dos seus seguidores. Em nenhum momento Maomé, Mohammed, pai do islamismo, sofreu na própria pele para a salvação dos seus seguidores. Nenhum deus pagão da idade antiga sofria no lugar dos seus seguidores. Todas as divindades da história são transcendentes, se separam da sua criação, ou dos seus seguidores, não chegam ao nível de encarnar como eles mesmos. A beleza do cristianismo não é a beleza de uma doutrina eticamente viável. A beleza do cristianismo é a beleza de uma pessoa que se fez como eu, para sofrer como eu, para me consolar quando eu sofrer, porque mais que minha mãe, minha mulher, meus filhos e meus melhores amigos, só Ele sabe exatamente o que se passa no meu coração, e Ele pode dizer, eu te ajudo porque passei por isso, eu te esforço e te levanto porque sofri como você está sofrendo. A coisa mais bonita do sofrimento do cristão é a certeza de que o seu próprio Deus limitou-se, encarnou e humanizou-se
para viver na pele as minhas dores e ter a capacidade de se identificar com elas. O meu Deus se identifica com os meus desertos. O meu Deus se identifica com as minhas tempestades. O meu Deus se identifica com os meus invernos. Ele passou por isso e diz a você: não temas, eu sou o teu Parácletos, estou ao teu lado, te consolando de sofrimentos, porque eu passei por sofrimentos e fui consolado pelo meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o grande mistério que Paulo traz aqui para nós. Vamos lá, o que é que eu aprendo? Repita, que nosso Deus é o Deus que nos consola. Vamos lá. Que nossas experiências de sofrimento e consolo servem para abençoar outras pessoas. E que Jesus é a nossa referência de sofrimento e consolo. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Nossa, o cara achou que não ia ter mais jeito. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele está dizendo aqui, olha, eu vou confiar nele, porque mesmo que eu desespere da minha própria vida, ele pode ressuscitar a minha vida da qual eu desisti. Amém, irmãos? Isso é maravilhoso. Ele diz, ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Ele foi livrado daquele. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. De que maneira? Deus vai continuar a livrar o povo dele. Ele diz aqui, ele dá a senha. Enquanto vocês nos ajudam com suas orações. Assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido, em resposta às orações de muitos. Sabe o que ele está querendo dizer aqui? Eu não posso me esquecer da importância do corpo de Cristo. Ele diz, Deus vai me livrar e vai continuar livrando, enquanto vocês oram por mim. E enquanto vocês oram por mim, disse Paulo, muitas pessoas vão dar graças a Deus pelos livramentos que eles vão ver que eu passei em razão da oração de muitos. Deixa eu dizer uma coisa para você para encerrar, sendo muito direto nessa tarde. Não se iluda, não queira viver a sua fé fora do corpo de Cristo. Não diga que ama a Cristo se você não ama a noiva de Cristo. Não caia na ilusão pós-moderna de viver uma fé isolada e sozinha. A igreja local de Jesus é uma igreja de pessoas mentirosas? É. Há mentirosos no nosso meio. É igreja de pessoas falsas muitas vezes? É. A igreja de Jesus é uma igreja de pessoas com problemas emocionais? É. É uma igreja de pessoas que estão se reconstruindo, se reinventando e que estão em um processo de restauração? É. Não espere encontrar na igreja de Cristo o baluarte e a bandeira da perfeição e da ética. Tem muita gente que levanta a voz hoje, eu não participo da igreja, é uma hipocrisia. Não quero saber de igreja, eu vou estar só. E aqui eu não estou falando da Cidade Viva, pelo amor de Deus. Estou falando da sua igreja. Sei que há visitantes aqui. A igreja do seu bairro, a sua paróquia, a que você escolher, a que o Espírito Santo colocar no seu coração. Isso aqui não é um convite a essa igreja. Deus me livre de tal impulso. Falo da igreja local de Cristo, nas suas múltiplas dimensões e expressões. Tem muita gente que diz, eu não preciso me envolver, basta que eu vá num culto, amém. Você está num culto de domingo, amém. Você está recebendo instrução? Está. Mas você só saberá o que é receber consolo, direção, a partir da oração do corpo de Cristo,
quando você se humanizar e quando você perceber que há pessoas que Deus vai levantar para interceder por você. Mas como intercederão se não te conhecem? Como te conhecerão se você se faz um verdadeiro agente secreto? Como você será conduzido e ajudado pela presença do Espírito Santo modelando a igreja, se você não faz parte dela? Fazer parte de uma igreja não significa frequentar um culto. Fazer parte de uma igreja não significa sequer, para alguns até pode significar, contribuir com dízimos. Isso é muito secundário diante do que é a vida cristã. Participar de uma igreja cristã é humanizar-se como Paulo humanizou-se. É mostrar-se frágil como ele mostrou frágil. E as pessoas às vezes dizem para mim: ô pastor, por que você fala tanto de você? Por que você fala dos seus tombos? Por que você fala até das suas desinterias e diarreias no púlpito? Isso não seria por demais uma demonstração de fraqueza? E eu digo: não, isso é uma demonstração de verdade. A questão, gente, é que só há dois grupos de pessoas na face da terra: as que são fracas e as que têm a ilusão de que são fortes. É uma questão apenas de expressar com verdade aquilo que elas são. Mas sabe qual é a vantagem de eu ser quem eu sou, ou tentar mostrar as minhas limitações, e chorar, e dizer que sofro, e dizer que luto, e dizer que passo por problemas? É porque eu sei que tem um exército que, quando sabe do meu sofrimento, começa a ser um agente ativo na minha consolação, a partir da expressão da oração e do mover do Espírito Santo sobre a minha vida. E aí eu estou sempre recebendo uma mensagem, um consolo, uma exortação: pastor, eu tive um sonho com você. Não tenha medo de dizer não. Tive um sonho, vi não sei o que, uma porta grande, um leão pequeno, um cachorro mago. Diga, meu amigo, eu escuto e eu oro e quero ser exortado por quem quer que seja, porque eu sou simplesmente mais um cagão que por acaso está aqui em cima e corre mais riscos de se expor se fizer aqui em cima do que se você fizer aí no banco. Escutem, Deus quer nos transformar em gente, é só isso. A religião quer nos transformar em deuses. Deus quer nos transformar em gente. Ele quer que a gente veja quem a gente é. Ele quer que a gente compartilhe quem a gente é. E Paulo disse: olha, sabe quando é que Deus vai continuar me livrando? A partir do momento que vocês estiverem intercedendo pela minha vida como guerreiros. E aí eu peço: ore por mim, ore por minha esposa, ore por nossa vida, ore por nossa saúde, ore por nossos filhos, ore pelos líderes da igreja, ore por você, ore pelos irmãos que sofrem. Mas não saiam desse lugar de doentes. Uma vez, um religioso chegou para Jesus e disse: como é que você só come com prostituta, cobrador de imposto e ladrão? Como é que você faz isso? E ele disse: eu vim chamar os doentes, porque esses precisam de médico. Quem não precisa de médico, não precisa de mim. Humanize-se, sofra, compartilhe a sua dor com outras pessoas. Escolha uma igreja local, não só para participar no domingo, mas para ser bênção de segunda a sexta, para conhecer e se fazer conhecido. Louvado seja o nome do Senhor, que nos uniu em Cristo para vivermos sofrimento e consolação. Aleluia.